Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é Diogo. E hoje é o fechamento do dia 29 de abril. Para começar, sempre te lembrar, né? Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, independente da plataforma que você esteja vendo, Instagram ou YouTube, tá? Hoje a gente vai falar do fechamento e eu vou falar um pouquinho de uma matéria que eu achei sobre REIT. REIT, para quem não sabe, é o fundo de investimento imobiliário feito nos Estados Unidos. Para isso, eu vou ler uma matéria aqui e comentar ela com vocês para mostrar como que o REIT nos Estados Unidos tem se comportado para ajudar vocês a entenderem como eu penso também. No Brasil vai ter algumas diferenças, mas vai ser bem legal. Mas antes, se você não conhece o que é REIT, baixe meu e-book. No meu e-book tem as histórias, tem a história do REIT, juntamente com a história do FI no Brasil. Que aí você vai entender como ele foi estruturado, toda a documentação, toda a classe de documentos, toda a classe foi importada justamente desse modelo dos Estados Unidos, né? Que ele é também feito no G7. Então isso é bem interessante você saber que a gente importou essas classes, essa forma de visualização aqui para o Brasil. A gente colocou alguns incentivos fiscais que não existiam, esses incentivos fiscais vieram depois, né, para incentivar mais pessoas e alguns fundos a se tornarem FIs. E isso é bem importante você entender, até para mostrar também a diferença entre como é que funciona lá e como é que funciona aqui. Então vamos começar falando do iFix. Isso hoje está em alta, 0,69%, chegando a 2.594 pontos. 2.593,26 exatamente. E assim, eu vou fazer um comentário, assim, cara, eu não vejo motivo de estar tão alto. Por quê? Porque a gente ainda não sabe o que está acontecendo. O mercado está voltando, pelo menos o iFix aqui, o IBOV está voltando para 83 mil. Com base em quê? Ainda não saiu, vai começar a parte de balanço agora, então você não sabe o reflexo disso em todas as empresas, só refletiu parte do balanço ainda, mesmo que os balanços saiam agora, o Covid só vai refletir baixo. A gente ainda está com uma instabilidade política, o presidente teve que voltar atrás na decisão dele de nomear o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, assumiu um outro cara no lugar do Moro, e assim, independente disso, isso não tem que afetar. Não tem que afetar, mas isso afeta. Então assim, a estrutura política que a gente tem não tá ajudando. E hoje eu vi mais uma reportagem, você lembra que eu falei, cara, eu vou pesquisar o Plano pro Brasil, como que o Guedes vai engolir isso. E ele, na reportagem, deixou claramente que ele não vai engolir isso. Então, assim, será que o presidente vai ficar fiel realmente ao Guedes? Pelo amor de Deus, sim. Se ficar, a gente ainda tem uma tranquilidade nesse aspecto um pouco maior. Porque o Guedes totalmente refuta qualquer ideia de hiperinvestimento com alta dívida pública, né? Que é justamente o que um PAC faria, que é justamente o que o plano Pro Brasil aí, o Dilma 3 faria. Aspecto, a gente tem ainda ele virou e falou assim, esse cara é o cara, referindo ao Paulo Guedes. Então a gente tá bem nesse sentido. Mas, em contrapartida, a gente tem dois outros aspectos que me dá medo. A parte da política, que agora vai virar uma briga entre o Moro e o presidente. Uma outra coisa, além dessa briga, é justamente a questão do Brasil. Ele foi um dos primeiros países, assim, que teve a doença e depois agiu. Ele foi um dos primeiros países que agiu, mas também foi um dos primeiros países que está voltando mais rápido. E isso agora está refletindo nos números. Só que a gente teve um crescimento não tão grande por conta da gente ter agido antes. Só que a gente também está soltando antes. Então a gente não sabe do impacto. Então esse impacto ainda do Covid, de não ter passado, ainda me preocupa. Porque medo é um péssimo
driver para a bolsa. Medo normalmente era queda. Então tem o Covid, que ainda está uma incerteza grande, uma nebulosidade política, e na economia o Guedes está seguindo a linha dele, mas às vezes o governo sinaliza outras coisas, entendeu? Então dá para ter dúvida. Então o que eu tô querendo falar? Cara, a gente está com um plano de incerteza muito maior que só o do Covid. Por que esse negócio tá subindo de jeito? E você vem me falar que tá certo? Pô, eu, sinceramente, eu tô 3 dias de alta. Cara, tá estranho isso. Tipo, a gente não tá num plano de segurança política. A gente não tá num plano de segurança sanitária. E a economia tá mais estável aí, mas cara, os outros dois a gente sabe que influencia no Brasil. Infelizmente, se você não estudar política aqui, você vai ficar refém de hedge, de proteção, tá? Você não precisa, você não quer saber de política, faz tudo com proteção. Só que proteção é caro, então não dá pra você proteger tudo. Ou você tem que tomar um risco em algum ponto. Então, se quiser proteger tudo, você pode, mas sinceramente, se quer proteger tudo, você vai acabar indo praticamente ganhando para renda fixa. Tá? Então você tem que balancear e tomar risco. Você tem que conhecer. Bom, enfim, eu tô falando isso porque eu realmente tô achando estranho. E aí, aqui, das cestas que mais caíram: HGBS, HSML, XPMOL. Tudo shopping. O VISC caiu também, caiu 0,24, HGBS 1,27, HSML 0,72, XPMOL 0,70 e VGIP 0,57. O VGIP tá naquela faixa, né? Só que o VGIP, ó, minha faixa é 85, tá? Ele já passou. Ele já passou de uma faixa ótima de compra, mas ele não significa que ele não tá bom ainda. Os de shopping, o HGBS eu falei, cara, 211 não dá pra pagar. Chegou a 221, eu acho que ontem. Não dá pra pagar. Tá? Com o risco do que a gente tá acontecendo agora. Porque beleza, já estão falando que os shoppings vão voltar. Como é que eles vão voltar? Com que grau, eu digo assim, com que grau de liberdade? Ah, a pessoa não pode usar máscara, a pessoa não pode isso. Então, quantas pessoas realmente... Qual que vai ser a normalidade do shopping? Então não adianta simplesmente voltar ao shopping e começar a cobrar aluguel e a restrição de pessoas ainda existir. Se a gente tiver medo de ir pra rua, como é que vai funcionar? Entendeu a diferença? É que assim, por mais que eles liberem, se a população não realmente voltar à normalidade, se o consumo não voltar, não adianta porra nenhuma. Então assim, é claro que é o primeiro passo, mas tipo, não é porque, por exemplo, você vai voltar agora que você vai poder cobrar seu aluguel full no final do mês. O cara não vai dar conta. Ele não vai porque não vai vender. Então você cobra full, ele vai ficar no prejuízo de novo. Então, assim, ainda está muito incerto. E eu, assim, não é que eu não acho que tem que... Para mim, o FI é um dos ativos que eu tô gostando mais dessa crise. Mas no preço que tá, eu não compro. Ou eu compro um ou dois, tá? Que eu acho que tá mais numa vantagem. Mas, assim, o risco tá cada vez ficando maior, porque eu tô com um barulho, uma nebulosidade na política. A economia, que eu acho que está mais encaminhada, vira e mexe, ainda tem esses planos pró-Brasil que surgem do nada aí, um endossa, outro não, e de repente fala, não, quem manda na economia é o Guedes. Mas é isso mesmo. Enfim, eu quero acreditar, eu preciso acreditar, mas no Brasil você tem que ficar com o pé atrás dos caras. E aí ele vai começar a brigar política. Ele voltou atrás... Ele seguiu o conselho, afinal, o presidente lá voltou atrás com ramagem. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Infelizmente, só que ainda ficou a briga dele com o Moro, que isso vai para a justiça. E isso, se for comprovado, é mais que impeachment, tá? É cadeia. Só que assim, você pensar que um cara que foi juiz vai acusar o outro sem nada... Bicho, então assim, tá complicado nesse aspecto. Tá? Então assim, você vai realmente animar com compra agora, com esse preço, Pulse 83, iFix 2.600 praticamente?
Eu não, desculpa. Minha opinião, tá? Tá achando diferente? Cara, comente aqui embaixo, cara. Comente aqui embaixo. Tá achando diferente? Comente. Eu quero saber a sua opinião. Não quero ser pessimista, não. Na verdade, eu sou bem otimista. Mas... eu vou fazer uma ponte. Um material que eu vou soltar aqui vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Vou colocar no Linktree também, se você quiser acessar pelo Instagram. E aí aqui ele fala assim... 7 REITs reported result for the COVID-19 period and a few have withheld dividends. O que ele fala aqui? 7 FIs reportaram os resultados durante o período do Covid-19 e alguns mantiveram os dividendos. 2 commercial REITs cut DPU between 49% and 76%. Então, 2 FIs comerciais, que são as lajes corporativas, não, esse aqui é de varejo. Eu acho que o corporativo é outro nome que eles usam. O commercial é varejo, tá? Foi mal. 2 desses de varejo, eles cortaram os dividendos, o dividend yield, que a gente conhece, eles chamam de DPU, entre 49% a 67%, para preservar a caixa. E aqui ele falou assim, ó, enquanto os commercial REITs have cut DPU to conserve cash, while industrial and logistic REITs have maintained their dividends. Então, aqui ele fala que os industriais, os logísticos, mantiveram os dividendos. No Brasil, a gente já teve o GGRC falando que uma das empresas não vai pagar, já está em atraso. Ela não falou que o problema era maior, mas ela falou que estava em atraso. Então, nos nossos, até alguns de galpão, já está começando a ter problema. Então, a gente não sabe o impacto nas nossas lajes comerciais de varejo. Nosso varejo também vai para baixo, vai manter os 20% aí. Então, eu acredito no maior ainda. Esse aqui é o resultado do americano. A gente vai conseguir fazer uma análise amanhã sai, né? Então, provavelmente na segunda-feira a gente consegue fazer uma análise aí bem legal aí para vocês. Mas o que é importante aqui é você saber assim, o que eu tô querendo fazer? A gente já tá vendo que os Estados Unidos, eles realmente fecharam, já teve um retrocesso justamente nos dividend yields. No Brasil vai ser a mesma coisa. Não espero o mesmo resultado. Os rendimentos vão baixar. Isso para preservar a caixa, e eu acho que aqui o impacto em alguns setores ainda vão existir, porque a indústria lá é um pouco diferente da nossa aqui, até porque lá procura um pouco mais de mercado externo, então eles conseguem manter ainda um ritmo. Aqui, o que está acontecendo é muito para o consumo interno caiu muito, e isso faz com que o nosso setor industrial seja muito mais afetado que de lá. Lá é afetado, não estou falando que não é, mas o daqui é muito mais. Porque o daqui é basicamente da nossa economia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem... Aí, volta a lembrar, cara, eu vou ter problema no dividendo. Então, você acha que um cara que está acostumado a receber um dividendo, sei lá, de 0,6, recebe 0,2, tem muita gente no mercado que é iniciante. O cara vai vender, então não vai manter esse preço. Assim, pode disparar e eu queimar a língua, mas eu duvido. Porque a gente está com uma insegurança política, a economia, vou dizer ali, vamos colocar um ponto ali, né? Um PIN. Vamos colocar um PIN para a gente lembrar isso depois. Mas está com uma insegurança política, sanitária, porque o número de casos começou a voltar a subir. Em algumas capitais, os leitos já estão quase chegando a 100%. Em algumas capitais já estão em 100%. Mas ainda não ficou estilo Itália, né? Juntando corpos em cima de corpos, uma coisa mais The Walking Dead, mais brutal, assim, que choca mais aos olhos, né? Então, enquanto isso não acontecer, talvez não vai. Agora, imagina se no meio de uma retomada, shoppings voltando a abrir, comércio voltando a funcionar, mesmo que parcialmente, do nada volta. Cara, eu tô falando que agora a gente tá com muitos fatores. Um deles é o Covid,
O outro é a política, que, beleza, o Covid passou, não chegou ao topo, passamos a curvinha, fechou. Cara, e esse processo do Moro vai ter investigação agora. E provavelmente vai ser refeita pela Polícia Federal. Então, vai ter essa investigação dessa demissão do Moro. E isso vai gerar cada vez mais problema, tá? Agora eu vou falar dos positivos, né? Porque nem só de negativo vive o homem. Vamos falar dos que subiram mais. O Safra foi o que mais subiu 4,81%, pô, que bosta. Ele chegou na faixa dos 103. Ele foi um dos que eu tava. Vocês chegaram a ver uma das carteiras que eu tô fazendo de recomendação ali, por uma carteira mais fechada, ele tava. KNRI também. Aqui, ó, os dois que eu tinha colocado. BBPO subiu bastante, mas eu particularmente eu não gosto dele, tá? RBVA não subiu bastante, mas eu também de varejo não sou fã. HGRE subiu bastante, 1,57. Ele eu encaro, só que tem que lembrar da dívida que ele tem, né? Mas ele tem caixa. Então, você desconta a dívida do valor patrimonial para você fazer uma compra. E aí fica em torno de 149. Mais um acréscimo de vacância. Então, ele fica em torno de 140, até 145, até 147 vale a pena comprar ele, tá? Somando o que ele tem de vacância e o que ele tem de dívida, tá? Essa é a minha opinião, tá? E esse número, eu tô falando de cabeça aqui, mas dá uma verificada lá no papel. Se não quiser, canalfi@gmail.com, mande seu e-mail para mim. Só lembrando aqui, pessoal, eu fiz a gente tá fazendo uns planos de consultoria do canal, assim, e se você tiver interesse, me manda um e-mail que a gente consegue ajudar a montar carteira e tudo mais. A gente tá montando uns planos aí para ficar de uma forma mais integral, entendeu? Eu consegui ajudar mais pessoas e ficar mais. Tô preparando umas planilhas, que aí você atualiza as planilhas e eu consigo, por detrás, pegar alguns dados e ver qual que é o nível de risco que você está assumindo e a gente poder discutir isso. Isso é só uma dica, se quiser, mas aqui eu vou continuar fornecendo esse tipo de conteúdo para você. E é isso. Então, esses aqui foram os principais. XPlog subiu. Agora, o que a gente tem que esperar, assim, eu não faria nada até os próximos dividendos. Primeiro que depois dos dividendos, normalmente tem aquela quedinha básica, que é justamente do ajuste. É mais para ver quanto que vai ser realmente a redução, quanto foi o impacto gerado pelo Covid e pelo confinamento. Tá? Bom, esse foi o fechamento. Obrigado aí pela atenção. Se você está vendo isso pelo YouTube, faz comentários. Está vendo pelo Instagram, faz comentários. Eu queria saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative as notificações e não deixem de ver o próximo vídeo e os vídeos anteriores. Qualquer dúvida me fala. Grande abraço.